gente vai estar iniciando. Abre aí a sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, versículo 3. Jonas 1, 3. A palavra diz assim: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sorte para descobrir quem é responsável por esta desgraça que se abateu sobre todos nós. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, pois eles lhe perguntaram: Diga-nos, quem é responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu-lhe: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor. E o Senhor, nós suplicamos, não deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido. E este se inquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar aonde você está aí. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar, ó Pai, e orar, ó Pai, a Ti. Pai amado, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa falar, ó Pai, com cada um nesta live, ó Pai, através do Instagram, do Facebook, do YouTube, através da minha vida, Pai, que o Senhor, ó Pai, venha fazer eu diminuir, ó Pai, e o Senhor possa crescer através de mim. Pai amado, que eu possa ser canal, ó Pai, para a sua nação, para os seus filhos essa noite. Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, me usa para trazer uma mensagem, ó Pai, onde nós possamos ser alinhados com o teu coração. Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, fala com cada um que está aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Essa mensagem nós estamos falando sobre um trimestre sobre perdão. E o evangelista Cleiton trouxe algo no domingo passado sobre raízes de amargura. Foi uma mensagem muito forte. Depois você assiste, está salvo lá no Facebook. E eu também vou falar sobre perdão. Só que eu vou falar de uma base do perdão que chama-se obediência. E perdoar é obedecer a Deus. Perdoar é um ato de obediência. Perdoar é um ato de ouvir a voz de Deus. Então, nessa passagem aqui, Jonas, ele estava com o coração cheio de amargura, porque ele não queria pisar na cidade, em Nínive, onde o seu pai foi morto. Então o coração dele estava cheio de amargura, cheio de tristezas, porque ele não queria pisar em um lugar onde mataram o seu próprio pai.
E Nínive era conhecido como uma cidade tinha muitos assassinos, era uma cidade muito violenta. Então Jonas ele não queria ir para lá por causa disso. E a falta de perdão gerou desobediência. E eu não quero falar só apenas sobre em desobedecer através da falta de perdão, mas às vezes você desobedece a Deus em outras áreas. Então eu quero falar com você hoje sobre desobediência. E todo o processo, quando nós desobedecemos a Deus, nós passamos por tempestades. E o que mais me chama a atenção, eu quero que você abra também agora em Marcos, abra sua Bíblia em Marcos, e a gente vai fazer um comparativo entre essas duas mensagens, essas duas passagens. Marcos capítulo 4, apenas alguns livros após Jonas. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Amém? A palavra de Deus diz assim: o tema chama Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, uma forte tempestade, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo, ainda que não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que acalma o vento e o mar lhe obedece? Eu quero te dizer referente à obediência. Tanto nós, e isso é para os nossos tempos de hoje, isso é uma palavra rema para o nosso coração. Eu preparei 2 mensagens referente ao perdão, mas a próxima oportunidade eu ministro a que eu preparei, mas Deus me direcionou o meu coração para essa. Nós estamos vivendo em um momento de tempestade. Essa pandemia é uma tempestade. E a tempestade, meu irmão, é para quem obedece e para quem desobedece. A desobediência e a obediência, não importa, nós vamos passar por tempestades da mesma forma. Um porque desobedeceu a Deus, não queria ir para a cidade onde seu pai foi assassinado. Alguns historiadores dizem que era Nínive. E ele tentou fugir da presença do Senhor. A palavra fala que Jonas fugiu da presença do Senhor em desobediência. E também nós vemos na passagem em Marcos alguém que anda em extrema obediência, que era Jesus. E ambos estão no meio de uma tempestade. Tanto você que está em obediência e está em desobediência, a tempestade vem. E a tempestade vem com um propósito, de alinhar o nosso coração. E a tempestade ela vem não porque Deus é ruim. Não. Não é por isso. A tempestade ela vem justamente porque Ele nos ama. E Ele nos ama a um certo ponto que Ele permite nós passarmos por certas tempestades para alinhar o nosso coração com o dele. E isso serve para todos, meu irmão. Tanto para aqueles que obedecem, tanto para aqueles que estão em desobediência. A tempestade vem. E todo o processo no reino, quando nós construímos uma vida no evangelho, no reino, eu tenho algo para te dizer. Nós vamos passar por tempestades. Mas a grande questão é, nessas 2 passagens que a gente leu, é como vamos passar por ela. E eu creio que a nossa nação, não só o Brasil, a nossa nação, o mundo, cara, está vivendo em uma fase de juízo de Deus para alinhamento. É por isso que aqueles que estão em obediência, aqueles que estão em desobediência, a tempestade é para todos, porque o propósito é alinhamento. Então nós estamos vivendo num tempo de alinhamento. A grande questão é como você vai passar por essa tempestade. E por isso a gente vai fazer uma analogia entre os 2 textos bíblicos,
porque eles estão no mesmo cenário, numa tempestade, porém encontramos comportamentos totalmente diferentes um do outro. Ou você vai transformar essa tempestade em problema, ou você vai transformar essa tempestade em solução. E a solução para a nossa nação é alinhamento. Que Deus possa alinhar o nosso coração. Ou você vai ter comportamentos como o de Jonas, ou você vai se comportar como Cristo. E a gente vai comparar esses dois cenários, né, no meio da tempestade. E nós estamos no meio da tempestade. E nós vamos extrair lições importantíssimas para o seu coração essa noite. Primeira coisa, identifique o tipo de tempestade que nós estamos enfrentando. Nas duas histórias, existe um barco e uma tempestade. O que diferencia entre essas duas passagens chama-se obediência. Como você está perante a Deus? Você tem obedecido à voz de Deus? Nós vivemos em uma nação que tem ouvido a Deus, escutado a voz de Deus. Meu irmão, chegou o tempo de nós se arrepender. Pastor, mas eu não tenho que me arrepender. Eu tenho que me arrepender. Porque nós estamos sobre um momento de tempestade com o propósito de alinhar os nossos corações. E a base de tudo é obedecer a Deus. Jonas, ele estava totalmente em desobediência, vivendo totalmente fora da vontade de Deus. Jonas estava completamente fora da vontade de Deus. Jonas estava totalmente desobedecendo a Deus. E o que devemos aprender, cara, de forma clara, é que eu já falei que tanto como em obediência ou desobediência, nós vamos passar por tempestades. No Evangelho não existe um caminho sem tempestades. Na obediência de Cristo e na desobediência de Jonas, nós vamos encontrar algo pelo caminho, a tempestade. E às vezes você não tem obedecido a Deus pela falta de perdão, pela falta de temor, pela falta de reverência. O pecado faz você desobedecer a Deus, enfim. O perdão é a desobediência, porque Deus manda nós perdoarmos uns aos outros. E quando nós não perdoamos, nós caímos no que foi ministrado no domingo passado. É gerado uma raiz de amargura. E isso nos afasta de Deus. E quando nós estamos em obediência, a diferença é que quem está em desobediência não tem autoridade. E quem está em obediência tem autoridade. A obediência gera autoridade. Guarda isso. Obedecer a Deus vai gerar em você autoridade. A grande diferença entre Jonas e Cristo é que Jonas não tinha autoridade para acalmar a tempestade. E Cristo, ele obedecia à voz do Pai. Ele tinha autoridade para acalmar a tempestade. E como está o seu coração? Como está a sua vida com Deus? Você está em obediência ou você está em desobediência? E a desobediência tem gerado o que nós estamos vivendo hoje. Ah, pastor, você está falando que foi Deus que fez isso? Não foi Deus, cara. Foi a permissão dele. Mas não porque ele é mau, mas porque ele nos ama. E o intuito dele é alinhar o nosso coração. Então vamos clamar, galera, pela nossa nação. Vamos clamar pelo mundo. Eu vejo que todos nós, a nossa nação está se comportando como Jonas. Isso é muito forte. E a única solução aonde políticos desobedecem a Deus, aonde cristãos desobedecem a Deus, pessoas desobedecem a Deus, e por amor Deus nos envia algo para nos alinhar em arrependimento. E como o Jonas, ele desobedecia a Deus e ele não tinha autoridade, cara, a única solução que a gente viu que Jonas teve
foi ser lançado para fora do barco. E repare na palavra que Jonas foi forçado a se lançar do barco. Ele falou, me lance fora do barco. Ele não falou, lançaram ele fora do barco. E às vezes, nosso ato de desobediência, cara, a Deus nos força a lançar, a abandonar o nosso barco. E às vezes o seu barco é o seu ego, é o seu orgulho, é o seu eu, é a sua maneira, é o seu desrespeito. E tudo isso está sendo criado, cara, para nos lançar fora do barco. Para nós pularmos fora desse barco logo. De desobediência. E pular fora do barco aqui, Jonas foi forçado ao arrependimento. Chegou o tempo, meu irmão, da nossa nação pular fora do barco para voltar a nadar em direção a Deus. E tudo isso que nós estamos passando, cara, é pelo ato de desobediência. Pastor, mas eu não desobedeço. Ok, cara, mas as pessoas desobedecem. E como nós vivemos no mundo juntos, tanto aqueles que obedecem, aquele que desobedece, vai enfrentar a tempestade. Pule fora do barco e comece a nadar em direção a Deus novamente. E existem tempestades que, cara, não adianta a gente clamar pelo sangue. Nós temos que nos arrepender, pular fora do nosso eu, pular fora do nosso orgulho, pular fora de pensar totalmente em mim. E quando chega esse momento, cara, não tem economia, não tem vacina, não tem presidente, não tem... Meu irmão, não existe nada, cara. Só existe uma coisa. A nossa nação precisa se arrepender, cara. Voltar novamente em direção a Deus, nadar em direção a Deus. Nós precisamos voltar, nos arrepender e voltar para Deus novamente. Cara, não vai existir economia, não vai existir vacina, não vai existir nada, cara. Nós precisamos viver uma vida de arrependimento. Nós precisamos abandonar os nossos barcos, o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho. Essa é a solução para a nossa nação. Essa é a solução para o nosso povo. É abandonar e voltar a nadar em direção a Deus novamente. Como você está, meu irmão? Em que você tem desobedecido a Deus? Se arrependa. Pule fora do barco. Existe tempestade que não adianta clamar, meu irmão. A única solução para a nossa nação, isso é muito forte, é arrependimento. É voltar a obedecer a voz de Deus. E ambos, a passagem fala que em ambos existe algo que eles estavam fazendo, dormindo, sono. Então nas duas tempestades nós vemos que ambos estavam dormindo, tanto Jonas como Jesus. Nas duas tempestades os principais personagens bíblicos estavam fazendo algo, dormindo. São duas pessoas dormindo com sonos diferentes. O sono de Jesus, ele dormia na polpa do barco, na ponta do barco, porque ele sabia descansar na soberania de Deus. Era um sono de descanso na soberania de Deus. Era descansar na obediência que ele tinha. E descansar é a confiança que nós temos em Deus. Ele sabia que o Pai dele controlava tudo. Ele confiava na soberania de Deus, então ele descansava, o travesseiro dele era a soberania de Deus, era um sono de descanso. Mas não, o sono de Jonas era um sono diferente, era um sono de medo, era um sono de pavor, de angústia, de ignorância.
Era o sono da ignorância por tomar decisões erradas. Não era um sono de uma pessoa que descansava na soberania de Deus. Era um sono de pessoas que não percebem a vida de ignorância que estão vivendo. Não percebem a vida, a forma que está vivendo. Estão dormindo o sono da ignorância. Por isso que Paulo fala em Efésios 5,14. Por isso que foi dito. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Ei, galera, chegou a hora de nós despertarmos do sono da ignorância. Chegou a hora de nós nos despertar como povo de Cristo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Paulo compara alguém que está dormindo com o sono da morte. O sono de Jonas era o sono de um caminho de perdição. E só existe uma forma da pessoa que está nesse ponto, assim como eu. Só existe um jeito de nós nos despertarmos desse sono da ignorância. É nós termos a humildade de ser acordado por alguém. Nós precisamos da humildade de ser acordado por alguém. E Cristo e Deus está acordando a nossa nação, está despertando nós do sono da ignorância, cara. E só existe uma forma de nós acordarmos, através do arrependimento. De novo, pastor, essa história de arrependimento. Meu irmão, por que nós estamos vivendo isso, cara? Nós estamos dormindo, nós estamos vivendo o sono da ignorância. Mas eu vejo, cara, Cristo lançando nós para fora desse barco, com o único intuito de nós voltarmos a nadar em direção a Ele. Jonas precisa acordar para mudar de direção. Jonas, ele era acordado para mudar de direção. Jesus, ele foi acordado para mudar o ambiente. Meu irmão, nós só vamos conseguir transformar esse ambiente que nós estamos vivendo. Nós só vamos acordar como Cristo foi acordado em Marcos para mudar o ambiente, quando nós acordarmos e mudarmos de direção e nadarmos até Ele, como Jonas. E Cristo, ele foi acordado para mudar o ambiente. E o intuito de que nós estamos vivendo isso hoje é para nós nos despertarmos para mudar de direção. Guarda isso. Vai chegar uma hora que tudo isso vai passar e nós vamos se levantar como pessoas que transformam ambientes. Mas para isso, nós precisamos acordar do sono de Jonas. E ambos os lados, nós vemos a manifestação da fé. Nos dois textos, nós vemos tipos de manifestações da fé de forma diferente. Na parte de Jonas, a gente vê apenas uma fé religiosa, que eles lançavam à sorte. E ambas histórias, a fé é manifestada. A fé parte do pensamento, a fé religiosa, que era a fé que se manifestou no barco, no navio de Jonas. Era uma fé religiosa que tinha o pensamento que Deus estava nervoso, que Deus queria algum sacrifício para ele agir. Na situação de Jonas, eles pensavam que Deus era mau, então eles tinham que lançar Jonas. Não é isso. Deus não era mau, cara. Não é mau. Mas era o amor de Deus. Então os tripulantes na história de Jonas eram uma fé religiosa. Era uma fé que eles tinham que fazer algo para chamar a atenção dos deuses. Isso é uma mentalidade religiosa. O que nós precisamos fazer é nos arrepender.
E a mentalidade que é religiosa, ela é uma mentalidade destrutiva. Uma mentalidade de medo. Uma mentalidade de pavor. Uma mentalidade que nós achamos que as pessoas chegam a pensar que Deus nunca está satisfeito. E essa pandemia que nós estamos vivendo, quantas pessoas, como você está, cara? Quantas pessoas estão com medo, com pavor? Uma hora tá confiando em Deus, outra hora bate aquela tristeza, aquela mágoa, aquela desesperança. Eu quero falar algo para você, meu irmão. Quando nós nos arrependermos, quando nós voltarmos a obedecer a Deus, quando nós obedecer a Deus, ou seja, perdoar quem você deve perdoar, é um ato de obediência. Rever a sua vida é um ato de obediência. Obedecer a voz de Deus, nós precisamos voltar a obedecer a voz de Deus. Porque às vezes nós estamos com medo e a gente encontra tantas pessoas, eu recebo tantas mensagens, pessoas apavoradas, angustiadas, e às vezes até nós mesmos. Eu falo de mim, poxa, eu sou pastor, eu sou humano, e às vezes meu coração se enche de esperança, mas tem vezes que eu me pego pensando, poxa, será que tudo isso vai passar? Será que isso é normal? E Deus me trouxe essa mensagem. Filho, a nossa nação é como Jonas. O que vocês precisam é lançar fora do barco e voltar a nadar em minha direção novamente. Não é que Deus nunca está satisfeito. E que no meio de tudo isso, o seu coração se encha de esperança. Se encha de que você possa entender a tempestade que nós estamos vivendo. Meu irmão, essa tempestade que nós estamos passando é uma tempestade de alinhamento. E para Deus nos alinhar, Ele precisa vir às vezes com tempestades. Mas aquele que obedece, vive uma vida de obediência a Deus, tem uma fé nele, descansa na soberania de Deus. Meu irmão, tudo isso que nós estamos passando, eu tenho algo para te falar. Descansa na soberania de Cristo, na soberania no Deus que nós servimos. E olha que os tripulantes na parte de Jonas falam, vamos lançar a sorte para ver quem está errado, meu irmão. Fé é confiar na bondade de Deus. Fé é você confiar na bondade de Deus. Pastor, como que eu vou confiar na bondade de Deus vendo tudo isso que está acontecendo? É o amor dele, cara, para nos alinhar novamente. É um tempo de arrependimento. E muitas pessoas estavam no sono da ignorância. Por isso, se você vai ver toda a história bíblica, parte de Noé, a arca, quando Deus vinha com o juízo, o único propósito era alinhar, cara, o coração. Então ele é tão bom que a única forma dele fazer isso é com as tempestades. Mas e aí? No meio dessa tempestade, como você está se comportando? Ei, Jonas, chegou a hora da gente pular fora do barco e nadar novamente em direção a Deus. Olha só, eu vou continuar lendo Jonas, capítulo 1, capítulo 2, perdão. Olha só o que aconteceu. Depois que Jonas é lançado fora do barco, depois que ele é lançado fora do barco, ele começa a nadar novamente a direção do propósito de Deus. Aí ele fala assim no capítulo 2, a oração de Jonas. Em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olhei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, um abismo me cercou,
as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei. 2:6. Uma rema para nós hoje. Afundei até chegar os fundamentos dos montes. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. Meu irmão, o que nós estamos vivendo hoje, essa tempestade que nós estamos vivendo, é apenas Deus nos levando novamente até chegar aos fundamentos dos montes. É Deus nos levando aos fundamentos novamente. É Deus nos levando aos princípios novamente. Por isso, no versículo 3 do capítulo 2, ele fala: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Nós estamos vivendo uma turbulência. Mas o maior propósito disso é que nós voltamos, para nós voltarmos em direção aos fundamentos dos montes. A terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó meu Senhor. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e minha oração subiu até ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditaram em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em Nínive. Colocou Jonas novamente na direção. Colocou Jonas novamente nos valores e nos princípios. E olha só, no capítulo 3, depois você lê o livro de Jonas inteiro, Deus vai falar fortemente com você sobre o tempo que nós estamos vivendo. Chama arrependimento de Jonas. Aí você vai ver no capítulo 3 que é através do arrependimento de Jonas. Perdão. No versículo 6 diz assim: quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, e ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano seco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, ou bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nenhum e nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com toda a sua força. Deixe os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram, é como abandonar os seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não destruiu o como tinha ameaçado. Olha só o que aconteceu. Depois, Jonas volta para os caminhos do Senhor. Jonas é engolido por um peixe e é lançado sobre Nínive. E através da vida de Jonas, quando ele voltou a nadar em direção a Deus, o rei se despertou, se vestiu de pano de saco e levou toda a nação de Nínive, todo aquele povo, a se arrepender. E ele fala assim, que no versículo 9, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Calma aí, parou aqui no Face. Vou voltar novamente. Amém? Voltamos aqui no Facebook. Esperar a galera retornar. Eduardo voltou. Renata.
Amém, glória a Deus. Marcão. O pessoal do Instagram tá ok? Tá ok, não caiu. Esperar o pessoal retomar aí. Fabi voltou. Renata. Deu problema aqui na conexão. Glória a Deus. Augusto voltou. Nani. Amém. Instagram tá ok. Edivaldo voltando. Esperar a galera voltar aí. Jackson. Amém. Fabiana, boa noite. Jafé no Instagram. Daniel voltando. Ok, a galera voltando aí. Uns acompanhando pelo Instagram. Indo pelo Instagram. Pio voltou. Deu um problema no Facebook aqui. Não foi minha conexão, acho que foi no próprio Facebook. Marcelão. Tá todo mundo aí. Ok, a galera tá voltando. Fabinho de volta. Amém, glória a Deus. Ricardo. Amém. O som tá oscilando. Calma aí. E agora, deu uma melhorada? Tá falhando ainda o som? Marcos falou que tá ok. Ivete. Áudio tá ruim ainda, filho. Áudio ruim. Som falhando. Som tá falhando. E no Instagram, tá ok? Amém. Lourdes. Som tá falhando ainda, galera? Tá falhando. No Instagram tá ok. Tá ok aí no Instagram? A Nani falou que tá ok. Áudio ruim. Calma aí. Eu vou colocar o microfone aqui do celular. Só um momento, calma aí. Vamos ver se fica bom. Veio, o som melhorou? O áudio? O áudio no Facebook. Instagram tá ok. E aí, galera, no Facebook aí voltou? Tá bacana o áudio? Dá um feedback aí. Tá falhando ainda? Voltou? Ok, amém. Então vamos continuar. Melhorou. Então coloquei aqui o microfone e deu uma melhorada no Facebook. Então vamos continuar. Então a gente devemos voltar em direção a Deus. É um tempo de nós voltarmos em direção a Deus. Aonde eu parei. Melhorou, ok. Instagram tá ok. Glória a Deus. Então é o tempo de nós voltarmos até Deus novamente. Voltarmos a nadar em direção de Deus. É um tempo de obedecer novamente a Deus. Ok, o L tá ok.
Bom, ficou bom, ok. Então vamos continuar aqui, amém? Quando Jonas ele volta, ele se arrepende, e ele volta... Jackson tá falando que deve ter muita gente fazendo cultos online, isso é verdade. Eu vi uma reportagem falando sobre isso, que a internet ia cair às vezes, mas ok, voltamos. E quando Jonas ele decide voltar novamente em direção a Deus, quando ele volta em direção de Deus, uma cidade, uma nação, um povo se arrepende. E quando o povo se arrepende, eles entendiam que era a ira de Deus, mas não é a ira de Deus, é o amor de Deus. Deus não estava, Deus amava tanto eles que eles passaram por aquilo para retomar novamente. Então o que nós estamos vivendo não é a ira de Deus, mas sim o juízo. Deus ele vem com o juízo não por causa de ira, porque ele está nervoso. É porque ele nos ama tanto que ele quer alinhar o nosso coração. Então ele permite algumas coisas. Então a nossa nação precisa de um povo que se levante como Jonas. Vamos despertar, Jonas. Vamos nos despertar. Porque a nação depende de nós. A nação depende que nós nos despertemos desse sono da ignorância. E para encerrar aqui, já estou encerrando, olha só que fala em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Parou de novo no Facebook. Vamos ver aqui se a gente consegue reconectar. Só um momento. Só um momento, galera. Caiu o Facebook aqui novamente. No Instagram. Reconectei novamente no Facebook. Instagram tá ok, né? Insta ok. Então é no Facebook que tá com problema. Então o Instagram tá ok. Esperar a galera voltar aí no Facebook. Du voltou, Paulo voltou. Tá caindo no Facebook, então vou agilizar aqui, por causa que tem muita gente fazendo live. Amém, Marcelo, ok, Marli, Ivete, Jaqueline. Instagram ok. 7 pessoas, 18 no Facebook. Amém, Dani. Ok. Tá falhando no Instagram? Voltou aqui no Instagram. Marcelão, o áudio tá ok aí? Não sei por que tá parando, amém. Glória a Deus. Vamos lá. Ok, vamos seguir. Então, 2 Crônicas, eu estava lendo 2 Crônicas, capítulo 7. Agora eu estou lendo 19, versículo 19, 7 e 19. Porém, se vós desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então eu os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença
esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: por que deixarão ao Senhor, Deus de seus pais, que o tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram? Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Então, fazendo uma analogia referente à história que nós lemos, as duas histórias sobre a obediência que nós estamos falando, Jonas, ele foi lançado no mar, na tempestade, e depois ele foi engolido por um grande peixe, e voltou novamente à direção de Deus, e salvou toda uma nação, todo o povo de Nínive. Depois você vai ver nas histórias, depois você lê sobre a história de Nínive, depois ele acabou sendo destruído novamente. E fazendo uma analogia, Jesus, ele foi engolido pela morte, mas ao terceiro dia, o peixe chamado morte o vomitou para fora, porque não suportou a sua santidade. Então, para encerrar aqui, meu irmão, chegou a hora, chegou o momento de nós voltarmos a obedecer a Deus, de fato, de nós nadarmos novamente em direção a Deus. E tudo isso que nós estamos passando, só existe uma única forma de nós voltarmos, de nós passar por isso, é nos arrepender. Então eu quero lançar um propósito essa noite para nós, não só para a igreja Torre Forte, mas para todos que estão assistindo. Um propósito de 20 dias de oração e jejum. De oração e jejum pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa nação. Um propósito de jejum e oração com um único propósito: de levar ao povo a arrependimento. Chegou a hora da nossa nação se arrepender, dos políticos se arrependerem, porque senão, meu irmão, nós seremos lançados fora. E eu falo isso com muito temor. E eu ouvi algumas lives, alguns profetas, inclusive Luiz Hermínio, cara, muito forte, depois vocês assistem. É realmente sobre isso. Vamos entrar, quero lançar um propósito aqui. O propósito da nossa oração e do nosso jejum é para que a nossa nação se arrependa e volte novamente em direção a Cristo. Ok? Esse é o propósito. Então quero desafiar, quero lançar um propósito a todos nós aqui que está nessa live. Se uma pessoa que se arrependeu e voltou novamente à direção de Cristo, e ele poupou todo um povo, nós estamos aqui em 28 pessoas no Face e 4 no Instagram, e fora as outras que vão ver, nós vamos orar, não só pela nossa nação, mas por todo o povo, por toda a nação. Mas uma oração de arrependimento, uma oração com lágrimas, uma oração que nós vamos falar: Deus, poupe o seu povo, poupe o seu povo, porque ainda há esperança naquela nação que se arrepende. Então eu quero me colocar juntamente com vocês nesse propósito. No Instagram já vai encerrar, falta 26 segundos, mas eu quero fazer esse propósito de nós voltarmos a obedecer a Deus. Obedecer em perdão, que você perdoe quem você tem que perdoar, mas a raiz de tudo isso é a desobediência. E isso serve para mim também, né? Para 23 pessoas entrou no Instagram. Isso serve para mim. Vou reconectar aqui. OK. Instagram parou.
Então vamos entrar junto, meus irmãos, nesse propósito de oração pela nossa nação.